Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Estamos aqui porque tivemos um pai e uma mãe. E alguns até têm hoje a alegria de terem ao lado o pai e a mãe, não é? Então eu gostava que vocês olhassem, os têm aqui pais ao lado, mesmo ao lado, olhem para os pais e para as mães. Eu vou fazer uma pergunta em nome de todos e os pais vão responder aos filhos, está bem? Estou a falar sério, não estou a brincar, isto é homilia, é uma coisa séria. Filhos, olhem para os pais. Eu vou fazer a pergunta dos filhos. Davas a vida por mim? Davas a vida por mim? Morrias por mim? Alguém se atreveu a dizer não? Todos disseram que sim. É normal. É normal porque uma das maiores aflições que os pais têm em relação a um filho é vê-los sofrer. É natural. Ou mesmo perder um filho. É uma coisa que não imaginamos. Poder perder um filho. E acontece porque há pais que perdem os filhos muito cedo. E não tenho dúvida, como agora podemos demonstrar, que qualquer pai ou qualquer mãe, se pudesse, assumiria essa dor ou daria o seu lugar para que o seu filho não sofresse. Hoje escutamos na primeira leitura uma passagem muito complicada. O mesmo Deus que prometeu um filho a Abraão e Sara, que não podiam ter filhos. Deus diz, eu vou-te dar um filho. E quando Isaac, que é o filho de Abraão, tem 11, 12 anos, acontece isto que nós ouvimos. O mesmo Deus que deu um filho a Abraão, pede agora a sua vida como sinal de fé. As explicações desta passagem são várias e a maior parte delas vão no sentido de ser uma prova de fé. E daqui não tenho dúvidas de que os problemas da nossa vida são muitas vezes provações em que se pode questionar a fé, mas mais importante é que a fé pode iluminar os problemas e dificuldades que atravessamos. E esta leitura diz-nos isso, que a nossa vida é semeada de alegrias e de esperanças, mas também com as suas penas e os seus sofrimentos, incompreensões e injustiças e até contrariedades. E uma primeira pergunta podia ser esta: com que atitude é que eu enfrento e vivo os problemas da minha vida? Será que a fé nos faz chamar Deus desde o início? Ou só o chamamos quando já quase nada se pode fazer ou quando já nem nós temos fé de podermos ultrapassar um problema? Uma outra explicação, mais cultural e contextualizada, explica que esta passagem quer marcar a diferença no entendimento de quem é Deus e daquilo que Ele nos pede. No tempo de Abraão havia outras religiões, as religiões dos cananeus. A gente às vezes ouve na Bíblia o Baal e esses deuses que eles tinham criados como forças, como divindades protetoras. No tempo de Abraão, os outros povos tinham esse costume de sacrificar vidas humanas para agradar a Deus ou como pagamento de uma promessa. Acontecia no tempo de Abraão. E alguns especialistas da Bíblia dizem que este episódio então faz o corte e faz a diferença quando Deus diz a Abraão: ei, não faças isso, não levantes a mão contra o teu filho. Para nos dizer claramente que Deus não quer nem precisa deste tipo de sacrifícios porque valemos muito para Ele. Mas há um fio condutor nas leituras de hoje e é por isso que elas nos aparecem a caminho da Páscoa. Na primeira leitura, Isaac é o único filho de Abraão, o filho que tanto amava. No Evangelho, durante a transfiguração de Jesus, ouve-se a voz do Pai a dizer: este é o meu filho muito amado, escutai-o. E na segunda leitura, que é quem vai interpretar a primeira e o Evangelho, São Paulo diz-nos que Deus não poupou o seu próprio Filho. Ou seja, Deus deixa o seu Filho muito amado morrer para que nós não morrêssemos na pior morte, que era vivermos, que seria vivermos uma eternidade sem Deus. O Padre António Vieira, num dos seus sermões,
fala de que nós temos duas mortes. Uma inevitável e a outra só depende de nós. Diz, temos uma morte que é inevitável. Quando chegar o nosso fim do mundo, ou como eu gosto de dizer, quando formos desta para melhor. Essa é inevitável. Primeira morte. Mas o Padre António Vieira diz, mas depois há uma segunda morte que só depende de ti morrer ou não, que é a tua eternidade com Deus. Se tu quiseres, não sofrerás essa segunda morte. E então, com a morte e a ressurreição de Jesus, Deus garante-nos uma vida para além desta vida, uma vida para além da morte. Ao mesmo tempo que a Quaresma que estamos a viver nos lembra que a segunda morte só acontece se nós quisermos, porque só depende de nós. As portas estão abertas. A eternidade está garantida. Depende de ti, depende de mim, fazermos o caminho necessário para não morrermos na segunda morte e ficarmos só na primeira. Uma vida reta, iluminada, apoiada na vida de Jesus, a quem escutamos e imitamos, é a garantia de uma vida eterna com Deus. E a transfiguração de Jesus é isso mesmo. Jesus antecipa na transfiguração a ressurreição. Nós só lemos assim bocadinhos do Evangelho. Se nós tivéssemos vindo de trás, Jesus, antes de se transfigurar, diz aos discípulos por 3 vezes que vão ter que ir a Jerusalém, que aquilo vai ser complicado, que vão sofrer, que vai ser entregue, que vai morrer e depois vai ressuscitar. Mas os discípulos não sabiam o que era a ressurreição. Era assim que terminava o Evangelho. Eles perguntavam-se entre si que coisa era essa de ressuscitar. Eles não sabiam o que era ressuscitar e tinham razão de não saber, porque Jesus foi o primeiro. Portanto, não sabiam o que significava ressuscitar dos mortos. Portanto, os discípulos não queriam, tinham medo do que lhes pudesse acontecer a eles e do que lhes pudesse acontecer a Jesus. Na versão de São Mateus, até Pedro diz, Senhor, se é assim é melhor não irmos. E Jesus diz-lhe, vai-te, Satanás. Tu só estás a ver os planos dos homens, mas temos que ver os planos de Deus. Porque os discípulos não queriam o sofrimento, não queriam que Jesus tivesse de passar por aquilo, porque não acreditavam, não sabiam que haveria alguma coisa para além da morte e que era a ressurreição. E então Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, sobe ao monte e antecipa na transfiguração o que lhe vai acontecer depois de morrer. Aquela veste branca, aquela luz com que Jesus é envolto, será aquela luz que nunca mais deixará de brilhar a partir do dia em que Jesus ressuscita e que ficará acesa até ao fim dos tempos. Então só na ressurreição é que eles vão compreender o que Jesus fez na transfiguração. E assim é também na nossa vida. Os problemas que nós temos desafiam-nos. Quase todos nós hoje podíamos fazer aqui uma reflexão conjunta de que um momento complicado da nossa vida não só acabou por se resolver, como mudou a nossa vida para melhor. Deu-lhe um outro rumo. Mas quando é que nós chegamos a essa conclusão? Depois. Porque antes estávamos com medo. Antes estávamos com receio, não sabíamos o que é que nos ia acontecer. Mas depois, olhando para trás, nós vemos que aquele problema, aquela situação, aquele inconveniente, aquela perda de emprego, aquela zanga, aquilo foi para eu ir mais além, ir mais longe. Desde a saúde a uma oportunidade de trabalho, de um problema de família, até na vida religiosa. Depois de passado o problema é que entendemos que Deus, quando fecha uma porta, afinal, abre um portão. Abre um portão. Mas só depois é que nós vemos isso. E só depois, olhando para trás, vemos que o que nos aconteceu nos mudou, nos amadureceu e nos transformou. E isso é bom. Uma última palavra. Isaac era o filho que Abraão amava muito. Jesus é o filho que Deus muito ama. E nós que somos filhos, agora outra vez, filhos, nós que somos filhos, nunca duvidemos do amor dos nossos pais. Nunca.
mesmo quando eles dizem não, é para nosso bem. Podem estar enganados, mas é para nosso bem. Ok? Porque se a gente disser, vou-me atirar da ponta abaixo, e os pais disserem não, e eu for, o que é que vai acontecer? Provavelmente vou morrer. Nunca duvidemos disto. Isto agora estou a falar no plano humano, já falámos que Deus nos ama muito. No plano humano, filhos, nunca duvidemos que os nossos pais nos amam muito. E esse amor tem que ser agradecido. Não é só suposto. Porque os pais sabem que vocês precisam, os mais velhos, precisam tirar a carta de condução. Mas se ficarem só na suposição, não vos patrocinam a carta. Se vamos só à suposição, não é? Os pais sabem que vocês gostam muito de um brinquedo, mas se ficar só na suposição, o brinquedo não aparece. Este amor que nós sentimos pelos nossos pais tem que ser reconhecido e agradecido. Temos que agradecer muito a Deus, a família que tivemos, a família que temos, o amor e o carinho que os pais dedicam a cada um de nós. Mas também temos que lhes agradecer a eles o que têm feito por nós, o quanto nos amam, o quanto se esforçam para nós termos uma vida melhor do que a que eles tiveram, com todas as ajudas. Há agora um repto na internet em que perguntam aos filhos há quanto tempo não dizem aos pais que os amam. Muitos reconhecem que há muito tempo que não o fazem. E então o desafio é, enquanto estão a ser gravados, ligarem para os pais a dizer que os amam. E em quase todos os vídeos, os pais acabam por se emocionar e chorar. Há quanto tempo eu não digo aos meus pais que os amo? Há quanto tempo eu não estou perto dos meus pais para sentir e dar-lhes o meu carinho e a minha presença? Vou deixar estes gestos de ternura para quando eles já não os sentirem? Rezemos hoje pelos pais que sofrem com o sofrimento dos seus filhos e rezemos pelos que sofrem com a frieza e a distância dos seus filhos, pelos que ficaram sem filhos e sentem a injustiça e o vazio. E nós agradeçamos o dom dos nossos pais, o dom do amor, plenamente manifestado na cruz, onde Jesus, por amor, deu a vida por todos nós. Que assim seja.